A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 19, lá no versículo 16, que a palavra fala o seguinte: Eis que alguém perguntou perto de Jesus e consultou: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus. Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Ao que ele perguntou quais, e Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus disse a ele: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se, pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos: Com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhe: Isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Irmãos, eu vou ler até aqui. Aqui é aquela famosa frase que muitos costumam dizer, né? E lhes digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Existem muitas especulações a respeito da tradução dessa frase, desse camelo, por exemplo. Alguns dizem que é a estrutura dos muros que existiam na época, aonde se passavam as pessoas para entrar numa cidade, por exemplo. Mas se a gente for analisar a frase, no profundo da frase, a gente entende que aqui o que Jesus estava querendo falar era de uma impossibilidade, porque não tem como realmente uma agulha que tem um furo minúsculo, um camelo tão grande passar, né? Então existe uma impossibilidade, é impossível um camelo passar pelo furo de uma agulha de costura, por exemplo, né? Que aqui está falando de uma agulha de costura. Então eu acredito mais nessa impossibilidade que Jesus queria passar naquele momento. Tem alguns historiadores, alguns estudiosos que falam que o furo, né, dessa agulha, que o buraco dessa agulha seria aqueles portões enormes que existiam para você adentrar numa cidade, que aquilo ali era chamado de camelo. Então existem várias especulações a respeito do estudo dessa frase e principalmente dessa palavra camelo, o que ela significaria no profundo dela, né? Qual seria o significado dela? Mas eu acredito mais na colocação da impossibilidade que Jesus estava dando aqui a respeito desse rapaz que era rico. Dentro desse diálogo que Jesus teve com esse rapaz, o que a gente pode perceber aqui? Que ele afirma, né, que a dificuldade de uma pessoa rica entrar no reino do céu é muito grande, porque a pessoa não vai abrir mão de tudo aquilo que ela tem para poder estar com Jesus, para poder estar com Deus, para poder ter uma vida digna com o Senhor. Mas quando a gente aprofunda um pouco mais sobre a palavra, a gente começa a entender o que Jesus estava falando. Nós vivemos duas realidades dentro do evangelho, vamos dizer assim. É o lado espiritual e o lado material. Não dá pra gente nessa terra aqui querer viver só espiritualmente, porque você precisa comer, então você precisa dos bens materiais que existem nessa terra. Não tem como você separar as duas coisas. Você precisa se alimentar, você tem que pagar suas contas. Para você ter uma vida digna nesse lugar, para que você venha habitar de uma forma digna nessa terra, você precisa ter alguns bens materiais, você precisa ter alguns confortos. Então, o dinheiro, ele traz uma força para a gente. Ele não traz poder. Pode trazer poder dentro do âmbito terreno. Tem pessoas aqui que têm bastante dinheiro nessa terra que ela passa a ter poder. Então, ela compra muita coisa. Mas o poder para nós que temos vida com Deus vem de Deus, vem do reino. Mas o dinheiro, ele nos traz força.
Então essa força nos traz vários bens que façam com que a gente venha ter uma vida mais tranquila, que façam com que a gente venha ter uma vida mais farta, uma vida com mais facilidade, com mais conforto. Então o dinheiro ele não nos traz felicidade, ele nos traz conforto. Porque nós não conseguimos comprar a felicidade. Felicidade é você tem que estar feliz. Então você não compra o estar, né? Você compra algumas coisas que te traz ali uma alegria naquele momento, que te proporciona uma estabilidade. Então ela te traz alegrias, ela te traz um certo conforto. Mas a felicidade mesmo a gente só encontra em Deus. Porque se fosse assim, todas as pessoas que teriam muito dinheiro seriam felizes. E existem muitas pessoas que têm muito dinheiro que não conseguem encontrar a felicidade. O dinheiro não traz. Então a gente viver achando que o dinheiro traz felicidade pra gente, isso é loucura. Não traz, é uma ilusão. Que a felicidade se encontra no Deus que nós servimos. E o dinheiro não traz força pra gente. A força que nós necessitamos para sobreviver, para vencer guerras, para vencer batalhas, para vencer vários obstáculos nessa terra, essa força vem do Deus que nós servimos. Então nós conseguimos essa força através do plano espiritual. Tem muitas pessoas que buscam essa força em Deus. E muitas pessoas buscam essa força no inimigo. Então faz pacto com o diabo, faz pacto com o inimigo, faz alianças com o inimigo para poder ter força, para poder conseguir o que ela quer nessa terra. E nós temos tudo aquilo que Deus acha que nós devemos ter, porque Ele é a nossa força e Ele está acima de todas as coisas. E acima de todas as outras forças que existem nessa terra. Então, quando Deus chega na nossa vida, Ele chega com transformação. E essa transformação ela é feita de dentro para fora. Então, Deus quer tirar tudo aquilo que é um conceito errado, errôneo na nossa vida, que trava a nossa história, para trazer essa liberdade financeira, trazer esse conforto, trazer uma mudança, trazer coisas que vão nos beneficiar. Então ele vai trabalhando na gente de dentro para fora, mudando os nossos conceitos, trabalhando o nosso caráter, mudando a nossa vida. Então ele vai fazendo coisas maravilhosas sempre de dentro para fora. E chega uma hora na nossa história, passando determinadas fases da nossa vida, que ele vem com uma transformação e ele começa a nos abençoar materialmente. Algumas pessoas ele enriquece bastante, outras pessoas ele põe um determinado limite. Porque ele sabe que aquilo ali na vida daquela pessoa vai fazer com que ela se desvie, ou vai fazer com que ela volte a ser uma criatura arrogante e orgulhosa como ela era no passado. Às vezes não tinha nada, mas era arrogante e orgulhosa. Se ela tiver alguma coisa, ela se torna arrogante e orgulhosa novamente. Então Deus sabe limitar algumas coisas. Algumas pessoas aos olhos de Deus vão enriquecer e outras não. Mas Deus vai trabalhando a gente e criando em nós uma certa identidade, porque Ele não quer que a gente seja visto como esse rapaz aqui era visto, o jovem rico. Assim ele era reconhecido. Era o jovem rico. Ele era reconhecido pelo que ele tinha, ele não era reconhecido por aquilo que ele era, por aquilo que ele tinha em termos de caráter ou como pessoa. Então ele mesmo fala para Jesus, mas eu faço tudo para o reino, o que mais que eu poderia fazer? Ele poderia até fazer, mas ele estava impregnado daquela riqueza, a identidade dele era o que ele tinha. Então ele prezava aquilo mais do que a presença de Deus. E Jesus sabia. Então Jesus faz uma proposta para ele, fala, olha, abra mão disso tudo e me siga. E ele fica, horrorizado com a proposta de Jesus. Porque a identidade dele ali, ele era reconhecido e, entre aspas, vamos dizer assim, respeitado pelas pessoas por aquilo que ele possuía. Só que Deus não tem isso pra gente, irmãos. Por isso que o processo é doloroso. Não é que Deus não vai te enriquecer, não é que Deus não vai restituir o que foi roubado da sua história, não é que Deus não vai te dar aquilo que você merece receber. Não é isso. Só que Ele quer que você tenha uma identidade de homem de Deus e uma mulher de Deus. Antes dele derramar qualquer riqueza na sua vida, você tem que ser respeitado por aquilo que você é e não por aquilo que você tem. Então tem determinados lugares que você vai passar por provações, você vai ser humilhado, você vai ser espizinhado, você vai passar por processos complicados, você vai ser perseguido, você vai ser discriminado, porque você não tem muita coisa material para oferecer. Isso infelizmente acontece. Então tem determinadas igrejas que você vai frequentar que você não vai ser bem quisto. A sua oferta não é a maior de todas ali.
você não tem derramado muita coisa ali dentro daquela congregação, por que você vai ser benquisto naquele lugar? Então você vai passar por processo de discriminação, isso acontece muito. Infelizmente, dentro daqueles que proferem a mesma fé que a gente, e muitas vezes dentro da nossa família, onde o mesmo sangue corre na veia de todos. Mas nós precisamos sempre entender que a identidade que Deus quer que a gente tenha nessa terra não é aquilo que nós possuímos, mas aquilo que nós somos nele. Então ele vai chegar para você e ele vai começar a trabalhar e fazer propostas para você. Olha, me siga. Busque tudo aquilo que você encontra no reino, dentro das leis. Faça o que a lei do reino manda você fazer para que você venha ter a sua salvação. Então todo o processo com Deus ele começa dessa forma. Você vai falar assim para mim dela, mas isso que você está pregando é heresia, porque Deus enriquece o povo dele. Deus enriquece, só que antes ele nos dá uma identidade. Antes ele vai transformar você num homem, numa mulher de Deus, e ele vai fazer com que você seja reconhecida e reconhecida por aquilo que você é nele. Porque Deus não quer que você seja reconhecido pelas riquezas que você possui ou por aquilo que Deus possa te dar. Você não vai ser reconhecido porque você tirou um carro zero. Você não vai ser reconhecido porque a sua conta bancária está recheada. Você não vai ser reconhecido um homem, uma mulher de Deus, porque você está numa casa nova. Ou no emprego onde você está ganhando aí talvez 10, 20 vezes mais do que você ganhava antes. Porque a sua empresa está prosperando. Não, ele quer que você seja reconhecido por aquilo que você se tornou nele. A nova criatura que você é. Então o processo se torna doloroso, por quê? Porque Deus deixa a gente numa escassez muito grande, em um processo muito difícil. Ele vai testar a sua fé, a sua fidelidade, a sua confiança nele, para que você venha ter uma identidade com ele. Então você vai ser reconhecido como um homem e uma mulher de Deus, num processo de deserto, num processo de vale, aonde você vai ser lançado em poço, aonde você vai ser vendido para estrangeiros, aonde vão fazer com que você seja, caluniado muitas vezes, passar por processos difíceis, aonde vão vir com muitas acusações de coisas que você não fez. Você vai sofrer inúmeras perseguições, porque ele quer que você seja reconhecido como um homem e uma mulher de Deus por aquilo que você é e não por aquilo que você tem. E diante das perseguições, o que Deus faz com a gente? Ele não deixa o nosso caráter ser corrompido. Ele não permite, muitas vezes, que as situações façam com que aquilo se torne a nossa identidade. Então ele vai nos dando vitória. Eu vou te dar um exemplo bíblico para você não falar que eu estou pregando heresia. A história de Davi, por exemplo. Era um menino que foi concebido fora do casamento. Então ele era diferente dos irmãos até fisicamente. Davi, o pai colocou, a família colocou lá no pasto para cuidar das ovelhas. Ele servia os irmãos. Os irmãos eram guerreiros. Tinham porte de guerreiro. Estavam ali do lado do pai. E ele rejeitado lá no meio dos outros animais. Matou urso, matou leão no anonimato. Ninguém ouvia falar de Davi, ninguém conhecia, mas Deus estava contemplando ele lá, esquecido. Mas ele tinha um coração voltado para Deus. E Deus faz com que o profeta vá até lá, Samuel vai até lá, unge Davi como rei, coisa que a família não esperava, não coloca Davi de imediato no trono. Davi passa por um grande processo, só que lá ele estava sendo treinado para que ele viesse confrontar Golias, que era um gigante que ia ser colocado ao chão, aonde Deus ia dar toda uma estrutura para Davi, arrancar a cabeça daquele Golias, daquele gigante, para que nunca mais se levantasse sobre a história de Davi. Mas ia trazer fama para Davi, mas não ia trazer riqueza. E Davi começa a ser reconhecido diante do povo, diante daquilo que ele tinha construído com Deus, e não daquilo que ele possuía. Então ele começa a ser reconhecido por um menino que era ungido a rei, protegido por Deus, cresceu diante de uma unção, cresceu diante de um aprendizado espiritual que muitos ali que eram mais adultos do que ele não tinham. Que ele era um adolescente quando aconteceu isso. E Deus coloca ele dentro do reinado de Saul para que ele venha aprender, para que ele venha entender o que Saul fazia, como que Saul administrava o povo de Deus, para que ele viesse ter sabedoria do que deveria ser feito e o que não deveria ser feito.
Então Deus tem toda uma maneira de trabalhar conosco e de fazer com que a gente se torne conhecido. Então antes de você se tornar uma pessoa conhecida, pelo que você tem materialmente falando, você vai ser reconhecido e conhecido por aquilo que você é em Deus. Então nós enfrentamos inúmeros gigantes na nossa caminhada, nós enfrentamos inúmeros gigantes diante da nossa trajetória, diante dos nossos processos, diante das estradas que Deus coloca a gente para caminhar. E a gente muitas vezes não entende, porque às vezes você derruba um gigante e daqui a pouco vem outro gigante. Você derruba outro gigante e daqui a pouco se levantam mais 2, 3 gigantes. E você vai questionando com Deus: Senhor, aonde que vai vir a minha honra? De onde vai vir? Quando vai vir? Porque é só gigante que eu enfrento, é só situações difíceis que eu tenho que passar, são só situações complicadas que eu tenho vivido. Mas tudo isso Deus tem propósito. Deus está fazendo você ser propagado, o seu nome ser levado a lugares que ninguém nunca ouviu falar de você, diante das suas lutas, para que depois o seu nome seja propagado diante das tuas vitórias, para que você seja conhecido e conhecido como mulher de Deus e homem de Deus. E a gente não entende o processo, porque isso pode demorar anos, irmãos, pode demorar muito tempo. O processo de Davi não foi fácil, Davi teve que passar por anos de processo, para que ele viesse se assentar naquele trono, tomar posse daquela coroa e se tornar um rei respeitado. Então Deus vai criando toda uma reputação para o seu povo sem enriquecer antes. E a gente não entende. Então você vai passando por situações aqui, situações ali, enfrentando um gigante aqui, outro gigante ali. Deus vai te dando vitória. É uma pequena vitória, uma média vitória, uma grande vitória. E assim Ele vai caminhando com você durante anos, para que você venha entender e você criar experiência com Ele e as pessoas entenderem que você tem uma vida regrada com Ele. Aí chega um determinado momento que Deus entra na sua vida material e Ele começa a fazer com que haja crescimento, com que haja desenvolvimento, com que haja soluções, com que haja toda uma restituição que até então você não estava acreditando mais talvez que você fosse receber. E Deus vai criando situações e circunstâncias e montando cenários para que você venha ser abençoado. Aí você fala assim: dela, não consigo ver nada. Só que diante desse processo que você não vê nada, diante desse processo que você não está contemplando nada, está acontecendo inúmeras coisas que você não está conseguindo enxergar, mas que vão ser assim, oportunidades, vão ser portas abertas para grandes coisas que Deus tem para entregar para você. E daqui a pouco você vai começar a compreender que um ponto, ou uma porta que Ele fechou aqui, ou uma porta que Ele abriu ali, existe toda uma ligação para que muitas coisas maiores venham acontecer na sua história, para que você venha tomar posse de grandes processos com Deus, tomar posse de grandes vitórias, para que você venha tomar posse de grandes administrações. E muitas vezes nós não entendemos. Para Davi foi a mesma coisa, portas se fecharam. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Ele entrou dentro do reinado de Saul. Por causa do ciúme que Saul começou a ter dele, da inveja que Saul começou a desenvolver, Deus praticamente fechou essa porta. Ele teve que sair fugido, porque se ele permanecesse ali de uma forma muito explícita diante de Saul, ele ia acabar sendo morto. Porque Saul ia mandar matar ou acabar matando com as próprias mãos. Tanto que ele persegue Davi justamente para matá-lo. Porque Davi se torna uma ameaça para ele. E o que ele faz? Ele foge, se esconde, fica um tempo recluso para que ele possa sobreviver àquela situação. Deus dá estratégia até o ponto de Deus criar uma outra situação para que ele possa voltar. Então Deus vai fazendo situações que a gente não entende, a gente não compreende e a gente acha um absurdo. Então tem hora que ele fecha uma porta, daqui a pouco ele abre a porta de novo. Depois de um período ele faz você voltar. Tem coisas que ele vai tirando do nosso caminho, são pedras. Ele vai afastando para que a gente venha criar situações, para que a gente venha criar experiência, para que a gente venha criar determinadas coisas no nosso cenário para que a gente possa ter vitória. Então ele manda dizer para você que ele não perdeu o controle da sua vida, ele está sob o controle da sua história, ele sabe tudo que está acontecendo. Ele sabe o momento certo de enriquecer você, ele sabe o momento certo de agradar você, ele sabe o momento certo de restituir aquilo que foi arrancado, de uma forma segura, ao ponto de você não perder. Por que Davi teve que sair daquela situação? Deus teve que criar
situações para esconder Davi, teve que colocar Davi distante do olho ali de Saul, para que ele não viesse ser agredido, ferido, para que ele não saísse dos trilhos que Deus tinha para ele. Naquela época não se falava de Jesus, né? Falava só de Deus, que Deus tinha para ele. Então foi criando situações ali até Davi sentar naquele trono. E o nosso caminho não é diferente, irmãos. A gente passa por situações difíceis. Às vezes são os de dentro de casa que se levantam contra nós. Satanás usa os de fora. Usam pessoas que deveriam estar sendo ali um processo de aprendizado para a gente, porque Saul ali tinha que ser um aprendizado para ele. Saul ali tinha que ser um processo para ele ali de prosperidade, no sentido de conhecimento, no sentido de sabedoria, no sentido de administração. Davi poderia estender as mãos para ele, mas Saul poderia estender as mãos para Davi. Só que no caso ali, Davi se torna uma ameaça para o trono dele, para o reinado dele. Porque Saul era rebelde. Saul não obedecia 100% à voz de Deus. Ele não fazia exatamente aquilo que Deus mandava fazer. E Davi tinha um coração obediente. Então, antes de Deus trazer riquezas para o nosso cenário, mudar a gente de fase, fazer com que você venha receber bens materiais, enriquecer você da maneira como Deus já projetou você para que você venha viver nessa terra, Ele precisa criar uma identidade, porque Ele não quer que você seja reconhecido diante da sociedade, diante do meio do povo cristão, ou no meio do povo pagão, ou que o mundo venha reconhecer você por aquilo que você tem. Você tem que ser reconhecido com a identidade que Jesus quer que você tenha, que é de um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus, e não por aquilo que você possui, porque uma hora você pode não ter nada, e uma hora você pode ter tudo. Independente de você ter ou não ter, se você não tiver nada, você vai continuar sendo reconhecido como um homem de Deus e uma mulher de Deus. Se você tiver tudo nessa terra, se você for próspero, você vai continuar sendo reconhecido como mulher e homem de Deus. Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia que é Jó. Jó, ele era homem de Deus, muito rico, poderosíssimo. E quando ele estava passando por um processo difícil, dentro de uma provação, onde ele estava sendo comido vivo por uma lepra, onde ele perdeu tudo, perdeu os 10 filhos, perdeu toda a riqueza que tinha, ele continuou sendo reconhecido como um homem de Deus. Apesar dos supostos amigos questionarem a aprovação dele, como se ele tivesse pecado contra Deus e que ele estivesse passando por aquilo, no sentido de um castigo divino, as pessoas que rodeavam ele percebiam que ele permaneceu ainda na presença de Deus, porque ele defendia o Evangelho, ele defendia Deus, ele defendia as leis do Senhor. Ele não abriu mão da vida que ele tinha com o Senhor. Ele não blasfemou da maneira como a mulher dele queria que ele fizesse. Então, o que você tem que fazer é entender que todo o processo que você passa com Deus tem um propósito. E que o processo que você passa com Deus, por mais difícil que sejam os seus olhos, não é para humilhar você, mas é para criar em você uma identidade divina. É para criar em você uma identidade de santificação. Para que as pessoas venham ver em você, no seu caminhar, no seu agir, no seu respirar, no seu falar, o Evangelho de Deus. Isso não quer dizer que Deus não vai te enriquecer, isso não quer dizer que Deus não vai colocar prosperidade na sua vida e na vida dos seus. Porque Deus vai fazer com que você enriqueça de uma forma tão sobrenatural, de uma forma assim tão sublime, que a sua riqueza não vai favorecer só você, mas vai favorecer os da sua casa. Como ele fez com Jó. Ele colocou Jó em uma provação tão absurda, tão acirrada, só que na hora que trouxe a restituição também para aqueles que estavam ao redor dele durante o processo da provação. Foram favorecidos. A mulher teve que ver ser tudo restituído. Na Bíblia não fala que ele arrumou outra esposa. Ele continuou com a mesma. E Deus restituiu mais 10 filhos. No total da vida de Jó, ele teve 20 filhos. Então nós precisamos compreender que Deus chega com uma restituição sim, financeira sim, próspera sim,
Mas antes desse processo, você pode passar por uma provação difícil como passou Jó. Ele pode ver você dentro de uma história parecida com a de Jó, enxergar você como Jó. Ele vai restituir tudo, porém ele vai te dar uma identidade que você pode estar sem nada, que você será um homem e uma mulher de Deus, como você pode estar com tudo e você será reconhecido como um homem e uma mulher de Deus. Você não terá uma identidade como esse jovem rico tinha. Ele era conhecido como um jovem rico, pelo que ele tinha herdado. A identidade dele era essa. Se ele perdesse tudo, irmãos, ninguém ia reconhecer esse rapaz mais, que a fama dele era um jovem rico. Você já viram aquelas pessoas que têm fama de que tem dinheiro? Chega uma hora que ela não tem mais e ela passa a ser esquecida pelas pessoas? Ela passa a viver no mar do esquecimento, porque a identidade dela não condiz com a realidade dela mais. Ah, era de uma família tal. Ah, aquela família tal ali tem dinheiro. Uma hora passa a não ter mais, ninguém lembra dela. Que a identidade dela era o quê? O dinheiro e os bens que ela possuía. Uma vez que ela não possui mais, ela não é lembrada mais. É muito medíocre isso, irmãos. É muito medíocre. Nós não podemos ser lembrados nessa terra por aquilo que nós temos. Nós somos muito mais do que os bens materiais que nós podemos ter ou acumular nessa terra. Nós somos muito mais do que aquilo que as pessoas conseguem ver em nós. A marca da nossa roupa, a nossa aparência, aquilo que nós possuímos em bens materiais. Então Deus, ele tem uma sabedoria tão grande que ele não quer que você seja reconhecido dessa forma, é muito pequeno. Se num percalço da sua vida você não tiver mais, como é que faz? Ah, fulano é conhecido porque é gerente de tal empresa. Ele tem um status. E se uma hora não tiver esse status mais, fica no mar do esquecimento. Não é convidado para uma festa mais. Não é convidado para nenhum evento mais. Não é exemplo para ninguém. Por quê? Porque não está mais com uma patente no ombro. Não está mais num cargo tal. Aquilo ali, nossa, aquilo ali esquece. Não tem mais nada para oferecer, para favorecer. Então vai ser jogado no mar do esquecimento. E Deus não tem isso para o seu povo. Deus tem uma história para você dentro do Evangelho. Dentro daquilo que ele é, daquilo que ele tem para construir. Dentro da sua existência e você construir com ele. Então você vai ser reconhecido como um homem e uma mulher de Deus, independente do que você possa ter ou do cargo que você venha exercer. Deus pode colocar você dentro da política, por exemplo. Levantar você num cargo político. Vai fazer coisas boas dentro da política? O propósito de Deus é esse, que levante você dentro da política para que você venha exercer um cargo político e você venha representá-lo lá dentro. Que o Evangelho está todo envolvido dentro de uma política. Jesus foi condenado dentro de uma política negativa, mas foi. Então a política ela não está isenta, ela não está separada do Evangelho, ela está junto com o Evangelho. Mas nós temos que entender que a nossa identidade ela não pode estar vinculada a um cargo que venhamos ter, um cargo político, um cargo público, a uma ascensão social. Não, nós temos que estarmos vinculados ao Evangelho, do caráter de Jesus Cristo, aquilo que ele nos ensina a ser. Então ele pode colocar você dentro de um cargo político, ele pode fazer você crescer dentro de um cargo político, mas ele quer que você seja lembrado e reconhecido como um cristão, como uma cristã. Para que você venha ser sempre a referência do Evangelho, independente de onde você esteja. Amanhã você talvez não esteja dentro da política. Você vai se afastar. Você não é mais alguém dentro da política. Mas você vai ser respeitado e lembrado por aquilo que você é dentro do Evangelho, por aquilo que você é dentro do que Jesus fez você ser. Dentro da essência de Jesus Cristo, do caráter de Jesus Cristo. Então nós não podemos caminhar com Jesus buscando sempre os bens materiais, buscando bênção, esquecendo que a nossa maior identidade é o que Ele é. E buscar a nossa identidade dentro do reino, porque
Porque nós temos que ser lembrados e respeitados por aquilo que nós somos em Cristo e não por aquilo que nós temos. Quando nós temos essa concepção, quando nós temos essa percepção e nós entendemos o que Deus tem para fazer na nossa história, o que Jesus quer fazer na nossa história, o que acontece na nossa vida? Ele vai nos enriquecer sim, mas nós já estamos prontos para recebermos aquilo que Ele tem para nos dar. Nós não ficamos fazendo imagens dentro dos nossos pensamentos de aceitação dentro de uma sociedade, dentro de determinados lugares ou dentro até da congregação que nós frequentamos, por aquilo que nós possuímos, mas por aquilo que nós somos dentro do Evangelho. Então tem pessoas que têm muito dinheiro, tem pessoas aí que têm as contas do banco muito recheadas, tem grandes patrimônios, que às vezes uma pessoa que está ali firme no Evangelho com Deus tem muito mais respeito do que essa pessoa que tem tanto dinheiro, que tem status e tem nome. Então Deus levanta um homem e uma mulher nessa terra que às vezes não tem tanto patrimônio, que às vezes não tem tantos bens materiais, mas tem um respeito tão grande que aonde chega, grandes autoridades que às vezes são abonadas, que tem patrimônio, reconhecimento às vezes internacional, que se curva diante daquele homem de Deus e aquela mulher de Deus. Porque não é o que ela tem ou o que ele tem, é o que ela representa diante do reino e o que ele representa diante do reino. Então Deus manda dizer para você, eu vou te prosperar sim. Eu estou preparando grandes riquezas para você, mas diante daquilo que eu já te formei, dentro do Evangelho, diante daquilo que eu já te formei, dentro do reino, que você hoje tem uma concepção, hoje você tem a consciência do que é ter bens materiais nessa terra. Você sabe que o bem material que você tem hoje é uma força para você ajudar aqueles que não têm. Você sabe que os bens materiais que Deus vai derramar na sua vida é uma força que Deus te dá diante dessa terra para você favorecer aqueles que precisam ser favorecidos. Você sabe que a sua identidade não está nos bens materiais que Deus pode te dar. Porque as pessoas que estão no mundo estão correndo atrás do dinheiro, tá aí servindo a mamon direto, fazendo coisas absurdas, coisas assim, que se você for procurar saber na íntegra o que a pessoa está fazendo, é algo que choca, porque ela se submete a tudo por dinheiro, porque ela quer ter poder a todo custo. E o poder do povo que está no mundo é o dinheiro. E nós que caminhamos com Deus, o nosso poder está em Deus. Não está nos bens dessa terra. E nós buscamos o poder em Deus diante do reino que Ele tem, do reino que Ele governa. E a força que nós precisamos ter nessa terra vem do Deus que nós servimos, porque Ele é dono do ouro e da prata, e Ele não deixa faltar nada para o teu povo. Então Deus manda dizer para você, todo o processo que você passou de uma forma dolorosa, que você não compreendeu, era Deus te dando uma identidade. Que você tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, você passa a ser respeitado por aquilo que você é diante do reino. Então você não tem o poder aquisitivo que você gostaria de ter, mas você tem respeito em determinados lugares. Você hoje é reconhecido como mulher e homem de Deus, diante daquilo que Deus te formou. Só que isso não impede que Deus te enriqueça. Então Deus manda dizer para você, agora Ele está trazendo uma grande prosperidade para a sua vida, para que você venha crescer, para que você venha prosperar de uma forma sobrenatural. Agora Ele está chegando na sua história com uma reviravolta na sua vida financeira. Ele está chegando agora com uma reviravolta diante do status que Ele quer te dar, mas não para você ser reconhecido como esse jovem rico era. Porque você já tem uma identidade firmada e formada diante de Deus. Você é um homem e uma mulher de Deus respeitada nessa terra. Você tem uma identidade diante do reino. As pessoas conhecem você pelo que você representa diante do reino e não por aquilo que Deus vai te dar. Então prepare o teu coração, porque a prosperidade que Deus está trazendo para muitas pessoas aqui é algo surreal que você não viveu. Agora é uma transformação, uma reviravolta para que você venha ter aquela independência financeira que até então você não tinha. Deus está chegando com bens materiais na sua vida agora para que você venha crescer e prosperar.
É uma casa própria que você queria? É o seu apartamento registrado no seu nome? Se prepara porque está chegando o registro. É o carro zero que você tanto sonha? Não é um carro só que Deus vai te dar, são dois? É uma multiplicação que Deus está trazendo? É a glória da segunda casa? É a dupla honra? Tome posse dela. Por quê? Porque você passou pelo processo, você mostrou fidelidade, você suportou todos os gigantes, você enfrentou os gigantes, você tem enfrentado situações difíceis, você criou uma identidade diante do reino. Não importa a situação que você está, você é reconhecido e reconhecida como mulher e homem de Deus. Então é isso que Deus faz conosco primeiro. Não é que nem essas pessoas gananciosas que vivem enlouquecidamente nessa terra, que vivem no mundo, e às vezes até conhece o evangelho, mas o coração está longe de Deus, que quer status a todo custo. Então quer uma patente, quer ter um título, que se uma hora ficar sem esse título não é nada, irmãos. Que o mundo não vai reconhecer, o mundo não vai respeitar. Só vai respeitar enquanto está ali. E tem pessoas que se submetem a tudo. Submetem à corrupção, se submetem à subversão, faz coisas absurdas para poder prosperar. E Deus não tem isso para nós. Primeiro Ele cria em nós uma identidade de santificação, uma identidade de reino, uma identidade espiritual, para depois criar uma identidade na gente de prosperidade material, porque Ele é dono do ouro e da prata. Então, quando Ele quer trazer ascensão, quando Ele quer trazer a fama, quando Ele quer mostrar para você, quando Ele quer soprar o seu nome a todos os cantos do mundo, Ele faz. Mas Ele já criou em você uma identidade que ninguém vai arrancar. É uma identidade sua e de Deus. É você e Jesus e acabou. Ninguém tira isso. Então toma posse aí dessa palavra, porque o que está chegando para você agora é uma grande prosperidade. Não tenha medo de nada. Aquilo que estava faltando, Ele vai chegar para completar. Ele manda dizer para você que vai trazer em abundância. Vai trazer para sobrar. Vai fazer coisas magníficas na sua vida. Vai fazer coisas sobrenaturais. Ele vai fazer algo aí que vai deixar você numa ascensão financeira que as pessoas não vão acreditar. Vai falar assim, nossa, mas como que conseguiu? Estava numa situação tão difícil, mas vão entender que você tem um Deus que é dono do ouro e da prata. Mas não vão tirar a sua identidade do reino. Você não vai ser reconhecido pelo que você tem, mas vão entender que aquilo que está sendo complementado na sua história faz parte de um grande processo que Deus tem contigo. Faz parte de uma grande promessa que Deus já te fez lá atrás. Faz parte de uma grande caminhada de muita renúncia e sofrimento que você passou com Deus. As pessoas olham pra gente quando a gente está de pós de vitória, mas não sabem o processo que a gente passou. As pessoas vão olhar para você, mas não vão saber os pedregulhos que você teve que tirar. As montanhas que você teve que passar por cima e muitas vezes pedir ajuda para Deus, chorando, para que fossem arrancadas do seu caminho. Os túneis que Deus teve que fazer você atravessar. Mas confia porque as pessoas vão ver a sua ascensão. Mas a identidade que Deus já te deu, ninguém vai arrancar. Tudo isso que Deus está trazendo de bens materiais agora, que é uma fase de prosperidade e abundância para você, é uma complementação daquilo que Ele já fez na sua história e que você já tem caminhado com Ele faz muitos anos. Muito tempo de renúncia. Então confia no que Deus está te entregando agora, alegre o teu coração, porque o que está chegando para você é um processo de muita prosperidade, é um processo de fartura. Agora é hora de você adquirir bens, agora é hora de Deus visitar suas contas bancárias, é hora de rechear, é hora de você honrar os seus compromissos, é hora de trazer registro para você. Deus manda dizer para você, já tem muita coisa que já está registrada no seu nome. É questão de tempo, questão de horas, de meses, de dias para você tomar posse. Confia no que Deus está te entregando. Alegre o teu coração, entenda o processo, não namorie mais, não reclame mais, porque Deus sabe o que está fazendo. A identidade que Deus criou em você e naquilo que Ele vai derramar na sua história não tirará de você. Você será reconhecida e reconhecida como mulher e um homem de Deus. Porém, agora é a hora das pessoas verem a prosperidade dele sobre a sua história. Agora é a hora de você prosperar sobre essa terra. Agora é a hora de você ter bens em abundância. Agora é a hora de você ter dinheiro em espécie em abundância. Para você honrar os seus compromissos. Deus manda dizer para você, agora é a hora de você prosperar. É hora dele trazer multiplicação. É hora dele trazer acrescentar números. É hora dele multiplicar aquilo que você tem. Então toma posse dessa prosperidade que está chegando, dessa riqueza que Ele está colocando nas suas mãos,
Porque tem gente aqui que vai prosperar de uma forma sobrenatural. Agora é hora de mudança. Agora é hora de mudança de endereço. Agora é hora de mudança de lugar. Agora é hora de Deus fazer você se locomover. É hora de pessoas verem suas tendas serem ampliadas. Mas a identidade que você tem não será arrancada. Então toma posse dessa palavra. Deus vai fazer você prosperar e prosperar de uma forma grandiosa agora. Toma posse dessa palavra, dessa profecia, guarda ela no teu coração e espera que agora Deus vai fazer coisas grandiosíssimas na sua história, que nem você vai acreditar. Aquelas pessoas que acompanham a sua história não vão acreditar no que Deus vai te entregar. Nem você vai acreditar. Deus vai fazer além do que você tem pedido. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, eu entrego essas vidas em tuas mãos e nós agradecemos por toda a prosperidade que o Senhor está trazendo sobre a nossa história. Que o Senhor venha, Pai, de uma forma abundante, prosperar o teu povo diante de todo o processo de humilhação que passou. Que o Senhor mostre a identidade do teu povo para aqueles que não acreditaram nas promessas que o teu povo carrega. Que o Senhor tire o teu povo do deserto, mas tire rico. Que o Senhor tire o teu povo do deserto, mas tire próspero, como o Senhor fez com o teu povo na época do Egito. Ninguém saiu dali de mãos abanando. Saíram dali com riquezas, saíram dali de posse de vitória. Pai, nós agradecemos por toda a riqueza que está chegando, por toda a prosperidade que o Senhor está trazendo, por todas as vitórias para que o teu nome seja glorificado na vida do teu povo. Nós agradecemos no nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração, toma posse dessa prosperidade e alegre o teu coração. Nada te faltou, nada te faltará. Agora é hora de Deus colocar muitas coisas no lugar. Agora é a hora de Deus fazer a sua vida andar. Aquilo que o dinheiro tem poder para fazer andar, que na verdade é Deus que vai fazer, mas Deus vai trazer o recurso para que tudo ande, para que tudo prospere. Agora é o momento de você avançar e avançar em passos largos. Então toma posse da sua prosperidade no nome de Jesus. E lembre-se sempre, a gente pode passar por deserto, irmãos, como Deus fez o povo dele passar. 400 anos aquele povo passou, várias gerações, cativo naquele Egito, porém saíram de lá de posse de vitória. Toda a riqueza que aquele Egito tinha, Deus fez o povo dele sair com todas elas. O povo não saiu pobre, aquilo ali foi a recompensa de anos de trabalho. Então tome posse aí da sua vitória. Você não vai sair de mãos abanando, não. Está chegando recompensa de anos de trabalho, está chegando recompensa de anos de dedicação, principalmente diante das obras de Deus. Então toma posse aí da sua vitória no nome de Jesus. Que Deus te